Bem-vindos à 8ª aula do curso Básico 1 de Espiritismo do Núcleo Espírita O Semeador. O tema: Diferentes ordens de espíritos. Na primeira parte falaremos sobre a ordem dos espíritos, como eles são classificados de acordo com a sua evolução moral e intelectual, as diferentes classes de espíritos, e também traremos algumas questões bem comentadas e que geram muitas dúvidas, como por exemplo, existem anjos? Existem demônios? Deus, diante da sua bondade, ele permite seres criados à parte, sem passar por nenhum tipo de processo, sofrimento, dores, simplesmente serem criados dessa forma para toda a eternidade? Veremos em nossa aula. Os espíritos se classificam em razão do desenvolvimento, das qualidades ou imperfeições que possuem. Na realidade, é ilimitado o número de ordens, pois não existe entre elas uma linha de demarcação para servir de barreira, de maneira que se possa multiplicar ou restringir as divisões. Por esta razão, foram reduzidas a 3 ordens principais. Na primeira ordem, encontramos aqueles que encontraram a perfeição, os espíritos puros, sem nenhuma influência da matéria, com superioridade moral e intelectual ante os outros, não sujeitos mais à reencarnação, por serem perfeitos. A segunda ordem são espíritos bons, cujo desejo do bem é a sua preocupação. São benévolos, sábios, prudentes e superiores. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu desenvolvimento. Está em Livro dos Espíritos, questão 96 a 99. As diferentes ordens de espíritos foram organizadas pelo nosso codificador, com o intuito de determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, de maneira a ser possível relacionar o grau de confiança e de estima que eles merecem. Livro dos Espíritos, questão 100. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características principais: ignorância, desejo do mal e apego às paixões que lhes retardam o desenvolvimento, por neles existir a predominância da matéria sobre o espírito. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Essas características não são iguais para todos, pois progridem e se modificam, em conformidade com o desenvolvimento da inteligência e moralidade. Gradativamente, libertam-se da influência da matéria. Assim, classificam-se em diferentes classes. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, insuflam a discórdia e a desconfiança. Utilizam-se de todos os disfarces para melhor enganar. Sua linguagem é chula e ignorante. Evidenciam-se pela inferioridade moral e intelectual. 9ª classe, espíritos levianos. São inconsequentes, malignos, ignorantes, zombeteiros. Possuem uma linguagem muitas vezes espirituosa e alegre. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Sua linguagem é presunçosa e contém algumas verdades mescladas com os mais absurdos erros. São presunçosos, orgulhosos e teimosos. 7ª classe, espíritos neutros. Não são bons o bastante para fazerem o bem, nem maus o bastante para praticarem o mal. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, de ar e etc. Não formam propriamente uma classe especial na escala evolutiva. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. 2ª ordem, espíritos bons. Caracterizam-se pelo predomínio do espírito sobre a matéria, pelo desejo do bem. Suas qualidades existem em razão do grau de evolução que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Compreendem Deus e sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Em suma, estão em busca da sabedoria e da moralidade. Os espíritos bons são classificados da seguinte forma. 5ª classe, espíritos benévolos. Tem como principal qualidade a bondade. Neles o progresso realizou-se mais no sentido moral que intelectual.
Quarta classe, espíritos sábios. Destacam-se pela amplitude de conhecimento, são livres de paixões, dedicam-se mais às questões científicas do que às morais, encaram a ciência por sua utilidade. Terceira classe, espíritos prudentes. São reconhecidos pelas qualidades morais e capacidade intelectual elevada, que lhes permite o julgamento precioso dos homens e das coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Utilizam linguagem que transpira benevolência, sempre elevada, sublime. A sabedoria e a bondade se reúnem pela elevação espiritual. Primeira ordem, espíritos puros. Formam uma classe única. São espíritos que atingiram o ponto mais elevado da escala evolutiva e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Possuem superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos de outras classes. Não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. E são mensageiros e ministros de Deus, cuja ordens executam. Livro dos Espíritos, questão 113. Progressão dos espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades e percepções, e, por consequente, gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Passam a ver, entender, sentir e compreender ao contrário dos espíritos atrasados. A felicidade dos espíritos está na razão do progresso realizado. É inerente às qualidades que possuem e que são por eles absorvidas em toda parte que se encontrem, quer sejam na superfície terrestre, entre os encarnados ou no espaço. O espírito adiantado está liberto de todas as necessidades corporais. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser. Deixa para sempre, ao sair da terra, as vãs inquietações, os sobressaltos e todas as quimeras que envenenam o nosso orbe. Os espíritos inferiores levam com eles para o além-túmulo seus hábitos, suas necessidades e suas preocupações materiais. Não podendo se elevar, passam a participar da vida dos encarnados, a misturarem-se em suas dificuldades, trabalhos e em seus prazeres. Suas paixões e seus apetites, sempre despertos pelo contínuo contato da humanidade, os sobrecarregam e a impossibilidade de satisfazer-se torna-se para eles motivo de torturas. Entretanto, Deus não criou seres devotados ao mal, e chegará o dia em que, cansados de sofrer, experimentam uma necessidade irresistível de ser feliz. Enfim, haverá o dia em que o espírito, após haver percorrido o ciclo das existências planetárias e ser purificado por seus renascimentos e suas migrações através dos mundos, vê cerrar-se a série de suas encarnações e se abrir para a verdadeira vida, onde o mal, a sombra e o erro estão definitivamente banidos. Anjos e demônios. Em todas as religiões, os anjos são conhecidos por várias denominações, porém, unânimes em afirmar que são seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que, segundo ela, os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores às criaturas. São seres privilegiados, devotados à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação, dotados por uma natureza de todas as virtudes, de todos os conhecimentos, sem nada haver feitos para adquiri-las. Na doutrina espírita, a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. São espíritos puros que estão no mais alto grau da escala de evolução e reúnem em si todas as perfeições. Contudo, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser no sentido moderno, pois o termo deriva da palavra grega daimon, que significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Mas Deus, que é infinitamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal, por sua própria natureza, e condenados pela eternidade. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Submetidos à lei do progresso, ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio.
Outro detalhe importante na doutrina espírita é o esclarecimento de que não devemos aceitar a condição de que haja espíritos destinados perpetuamente à prática do mal, pois o mal é a ausência do bem. Livro dos Espíritos, questão 128 a 131. Iremos comentar mais agora durante a nossa aula online, mas aqui já dá para a gente tirar algumas conclusões, né? Como, por exemplo, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, Deus dá a mesma oportunidade a todos, né? O que vai determinar a evolução mais rápida ou mais devagar é o livre-arbítrio, né? Se o espírito escolhe ir pela porta estreita ou pela porta larga, e todos são destinados à perfeição, perfeição relativa ao espírito, né? Que é chegar no grau de espírito puro, né? Que é o último grau. A gente nunca vai se igualar a Deus. Porém, todos somos destinados à perfeição. Então, agora a gente já acaba com aquela velha história de medo, né? Ai, medo do demônio, do diabo. Não existe demônio, não existe diabo. São apenas espíritos desencarnados e eles vão seguir o mesmo padrão que eles tinham como eles eram encarnados. Então, se ele era ruim, ele vai ser ruim. Nem por isso ele é um demônio. Isso é coisa da nossa própria imaginação, né? O céu e o inferno, eles são relativos. Eu posso estar no céu e você pode estar no inferno e a gente está no mesmo lugar circunscrito. Então, isso depende muito do estado de espírito, elevação moral e intelectual.